Olá, estamos de volta ao nosso espaço feminino e agora estamos aqui na cozinha com o Leandro Lima para aprender a fazer uma paella ou paeja, se assim você preferir falar. Somos todos assim, estamos todos ansiosos. Vamos começar, Leandro. Vamos começar pelos ingredientes, né? Vamos lá. Então, aqui tem alho. Ah, você quer passar a cartela agora? Podemos passar a cartela agora? Vamos passar a cartela agora. Então, vamos lá. Então vamos lá. A gente usou uma cabeça de alho, Ok. meia cebola, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho. Tá? Aí usamos aqui, vai ter praticamente 10 a 20 ml de azeite. É o extra virgem? É. Tá. E aí temos 400 gramas de marisco, 400 gramas de lula, meio quilo de arroz, 400 gramas de camarão, 400 gramas de polvo. Temos aqui 8 unidades de camarão VM e 4 unidades de lagostim. Esse é para enfeitar, né? Esse é para decoração. Para decoração. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar com... Vamos refogar um pouco o alho, né? Botar o azeite na panela. Essa quantidade está suficiente. Está bem quente já a panela. O alho. Aí vamos colocar o alho. Vai começar a sessão perfume. Dá uma refogada no alho. Até ele dar uma douradinha. É, bem pouco, não precisa dourar muito desse não. Outro lado. É. Já vou colocar até a cebola, porque a cebola mina um pouco de água. Tá. A gente dá uma suada na cebola, que não deixa, inclusive não deixa o alho queimar. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. É indicado, extremamente indicado, que uma paella seja feita nessa panela própria para paella? Com certeza. Na paelleira. Com certeza, até porque o que por causa acontece? do diâmetro, né? É, o diâmetro e também por causa da quantidade de ingredientes que entra e você tem que incorporar um no outro, então você precisa de espaço para mexer. Ah, certo. E aí, uma panela desse porte aqui... Onde a gente encontra? Em lojas de utensílios de cozinha mesmo você consegue encontrar. Tá. Agora vamos lá, vamos colocar os pimentões. Primeiro os pimentões vermelho e amarelo, né? É um colorido lindo, né? Para começar já, dar um colorido e soltar um pouquinho de sabor também, né? É. O sabor do pimentão, né? O vermelho tem um sabor, o amarelo tem outro sabor, o verde outro sabor. O verde é. O vermelho é mais docinho, né? É. Parece que eu tenho a impressão de que o vermelho é um pouquinho mais doce. É, o vermelho e o amarelo são mais um pouquinho mais... É, o amarelo O verde também. é um pouquinho mais forte, mais... Forte, é. Mas geralmente para paella a gente usa o amarelo e o vermelho. O amarelo e o vermelho. Até porque são muitos ingredientes e aí a gente tem que explorar cada um deles na medida certa, né? Com certeza. Então vamos lá. Olha o perfume, meu Deus. Feito de assoado as verduras, né? Vamos começar Deixa eu desocupar para te ajudar aqui. Problema. Esse aqui que a gente já acabou de usar. Vamos começar com a lula. Lula. Por que a lula entra primeiro? Porque a lula... Por causa da consistência dela? É, ela tem muitas fibras. Que nem o polvo. Só que o polvo aqui eu já trouxe ele já cozido para adiantar o processo. Entendi. Esse polvo... Vamos falar da lula primeiro. Ela só tá lavada, ela não tá temperada, nada? Não, nada. Lavada e cortada em anéis. E cortada em anéis. Isso. Já pode comprar pronta, né? É, na verdade eu gosto de comprar sempre inteira e eu sempre cortar. É o capricho do chefe, né? Mas às vezes a dona de casa vai ter que comprar já aqueles pacotinhos congelados. Eu não compro congelado. Todos os meus ingredientes que eu uso são ingredientes frescos. Certo. Então eu prefiro comprar, eu sei a procedência, até porque frutos do mar com certeza, é o cuidado que é peculiar do chefe. Não, né? e frutos do mar é perigoso, né? Porque se você não tiver uma... A gente vai colocando uma pitadinha de sal só para... Por conta da lula e do pimentão, né? Isso, que não tem sal nenhum. Então, cada ingrediente que a gente adiciona na panela, a gente coloca um pouco de sal. Para poder... Então, já vamos entrar com agora o... O fogo, a gente precisa ser alto para fazer a paella ou não precisa? Eu uso, é um fogo médio? Eu uso fogo alto no início e na hora que a gente coloca o arroz e Aí abaixa. O caldo de peixe, a gente abaixa para poder ele cozinhar no tempo correto e o arroz ficar bem macio e soltinho. Ai, que perfume.
Olha como tá lindo isso. É marisco. Marisco. O marisco, você aferventou, fez alguma coisa com ele ou não? Não, então... Só O que lavado e acontece? higienizado. A gente, para poder... Quando o marisco sair da casca, a gente tem que ferventar um pouco, né? Você compra ele com casca ou você já compra ele fora Não, da esse eu já casca? compro sem casca mesmo. Mas ele quando vem na casca, a gente tem que botar ele para cozinhar, para ele poder abrir. Para poder abrir e você tirar da E a casca. gente tirar ele da casca. Uhum. Mas, Também não é temperado. não, isso aqui a gente vai botar Olha, eu tô salinho. fazendo as perguntas já de dona de casa. Com certeza. Que a gente... São pequenas Nada que é temperado. A única coisinhas. coisa que eu uso que já é temperado, que eu faço, é o caldo de peixe. Ah, tá. Que, na verdade, não deu tempo, não daria tempo de fazer aqui. Eu já Você trouxe já trouxe pronto. pronto. Esse caldo é de peixe ou é de camarão? De Tanto peixe. faz. Não, esse caldo é de peixe. Eu De uso de peixe. peixe, porque eu não uso peixe na minha panela de frutos do mar. Então, para Ah, dar um tá. gostinho de peixe, até porque o peixe é uma carne que ela é um pouco mole, então Ela pode desmanchar, né? como a gente tem que ficar no processo de mexer e... Mas nada contra, se alguém quiser colocar. Não, pode Aí tem que ser usar. um peixe de consistência mais E, firme, né? e geralmente você... Uma assim, meca, pode ser um cação também. cação. Aí geralmente você tem que colocar aí por último, né? Até porque você não tem que ficar mexendo muito. E o peixe Certo. sozinho ele consegue cozinhar já no próprio caldo. Agora a gente vamos entrar com o polvo, né? Esse assim tá pré-cozido. Esse é pré-cozido. Esse aí já foi pré-cozido. Você cozinha com sal na água ou não? Não precisa? Eu cozinho ele somente com vinho. Ah, no vinho. No vinho. Vinho branco, vinho tinto, tanto faz, vai do gosto da pessoa. Vai parte de água, parte de vinho ou é Não, tudo no tudo vinho. Tudo vinho. Mais ou menos, eu cozinho com mais ou menos meio litro de vinho. Agora eu vou te fazer a pergunta que não quer calar. Hum. Nós somos uma emissora evangélica e às vezes a gente pode encontrar pessoas que não fazem uso do vinho nem para culinária. Sim. Tem alguma forma da gente substituir o vinho para o cozimento do polvo? Você pode não usar, que também não vai interferir muito no gosto, tá? O polvo você pode fazer simplesmente com água também e azeite, Ah, tá. entendeu? Bota o azeite, refoga um pouco o polvo. Isso é uma coisa, Joga uma água. um capricho seu para dar um saborzinho a mais no Sim, polvo. geralmente Sim. a cozinha a gente usa muito Sim, com certeza. para dar um gosto, né? Eu, particularmente, amo usar o vinho na culinária e a cerveja também. Cerveja também. A cerveja tem alguns pratos que... Franguinho na cerveja, E churrasquinho. pro domingo rápido. Tudo. Então, agora vamos entrar com o camarão, que é a última coisa que a gente Ah, entra. tá. Gente, presta atenção nessa sequência, porque é importante, É, não é? importante. Porque o camarão, o que acontece? Ele cozinha muito rápido. Então, se você botar ele primeiro, ele vai ficar duro, vai se desfazer, e aí não fica legal. Não fica legal. Aí a textura, você perde a textura toda Certo. do camarão e... Daqui que eu guardo pra você. Esse camarão também Esse não aqui... tá temperado. Não tem nada temperado. Isso aqui a gente... Fresquinho. Isso. Pitadinha de sal só para dar um... Uhum. Entendeu? Até porque o caldo já tem um pouco de sal. Quando eu fiz o caldo, eu já coloquei um pouco de sal. Então, quem quiser fazer o caldo é fácil. Como faz esse caldo? Então, você pega uma panela, cabeça de peixe, pode ser cabeça de namorado, cabeça de badejo, de cherne. Porque às vezes a gente compra o peixe inteiro e não... Só não Não aconselho vamos usar... desprezar a cabeça, É. deixa congelada, pode deixar, né? Com certeza. Não aconselho usar cabeça de salmão porque é um peixe muito gorduroso. Tá. Então, para caldo, não... Cabeça de peixe, bota uma cebola, uma cenourazinha e umas ervas, alecrim, Sim. tomilho e completa com água. Essa erva você trouxe porque você vai usar aí Vou na usar, coisa ou porque você usou no caldo? Não, já usei e vou usar aqui também. tá. Vou usar aqui também. Então, aqui, o camarão, a gente deixa ele Ok. ficar vermelhinho. Ficou vermelhinho, que aí eu... Você precisa deixar esse tempinho antes de colocar o arroz. Preciso, para poder ele ficar vermelhinho. Depois Tá. que ele ficou vermelhinho, o camarão, aí a gente entra com arroz, Entendi. entendeu? Mas antes disso, já que, assim, eu costumo usar o vinho. Sim, Então, não há problema.
A gente bota um pouquinho de vinho aqui. A gente gosta aqui de dar Mais ou menos a opção, uns entendeu? 200 ml de vinho, só para incorporar um pouco o gosto, né? Mesmo porque é importante falar, porque nós temos um público que às vezes não consome, mas é importante a gente dizer que o álcool do vinho, ele é evaporado todo. Com certeza. Fica só o perfume da uva, Com o sabor certeza. da uva, não existe assim... Com certeza. Mas para quem realmente não usa, opta por não usar, o que eu usaria nessa hora? Eu não Ou usaria... só o caldo depois mesmo? Não, só o caldo, não usaria Ok. não. Isso aqui é um plus só. Certo. Para dar um gostinho a mais para quem gosta. Né? Agora também quem não gosta não tem problema nenhum. Não vai... Sim, com certeza. Isso é questão de gosto. Certo. Então agora vamos entrar com o arroz. O arroz que é o... Parboilizado. Parboilizado. Vamos colocando o arroz, é meio quilo de arroz, tá? Para essa panela. Essa porção... Eu ia falar junto. Essa porção serve quantas pessoas? 10 pessoas. Olha, gente. Essa porção aqui serve 10 pessoas, bem servido, tá? O pessoal que gosta de comer, isso aqui dá para comer bem, Gente. 2 pratos, no mínimo, cada um. A minha família é muito chegada no Frutos do Mar. Minha mãe tem loja. Só que é no interior de São Paulo, muito longe do mar, então a loja dela é de congelado. Então, esse aqui é o caldo. Uma boutique de frutos do mar. E a gente foi criado com frutos do mar. Então, legal. assim, todo mundo ama muito. Que ótimo. Você joga o arroz. Joga o arroz espalha, por cima, espalhando bem por cima. E agora, imediatamente, o caldo. A gente coloca o caldo. Vamos colocar o caldo. Aqui tem 1 litro de caldo, mais ou menos, que é a quantidade, né, para cozinhar um arroz, 2 para 1. Normal, qualquer dona de casa sabe cozinhar um arroz, né? Esse caldo, eu posso ter ele guardado no meu freezer? Você pode guardar sim. Você pode guardar aí quando você for... Tipo assim, um dia que eu já for manipular, mexer o peixe, eu já fervo a cabeça dele e já guardo em potes, em vidros, o caldo. Isso. Certo. Você pode guardar. Agora o segredo de tudo, rapaz. O açafrão. O açafrão. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Então a gente vai colocando o açafrão. A gosto. É a gosto. Tem um padrão que eu uso que é mais ou menos uns 10 gramas de açafrão. Tá. Acho que isso aqui... Ele dá sabor e vai dar uma coloração na paeja que sem ele não teria, né? Com certeza. Porque ele vai ficar amareladinha. Então aí tá. Agora a gente faz o seguinte, dá uma mexidinha, né? Para poder incorporar o açafrão no arroz e o arroz também dá uma misturada no fruto do mar que estão aqui. Olha que coisa. Olha isso no vídeo. Leandro, que tudo. Depois que a gente adiciona tudo, aí já foi tudo que precisa? Tudo que precisa. Quanto tempo de fogo? E agora que você abaixa, né? Na verdade... Ou não há necessidade de Não, a hora que começar a ferver, a gente pode dar uma baixada para poder ele não... Mas primeiro vamos deixar ferver. Para não secar, né? Até porque o caldo, ele estava quente, mas agora estava meio morno, entrou meio morno agora. Bom, então agora a gente vai esperar começar a ferver, você vai abaixar. Tem alguma coisa para acrescentar agora? Tem. Última coisa que Última coisa. Ah, o lagostinho agora. Porque ele tem que cozinhar junto, ele não está cozido. Com certeza. Ele tem que cozinhar junto com... E aí a gente começa a colocar ele aqui para fazer parte da decoração, entendeu? E aí... Olha isso! Isso aqui é um padrão de decoração que eu tenho, né? Cada um pode decorar da forma que quiser. Mas o importante é acrescentar agora para ele ter o tempo de cozimento. Isso, o tempo de cozimento. E os camarões também. Vamos entrar junto, que é o meu padrão aqui, né? É hoje que a galera dos outros estúdios vai baixar aqui. É hoje! Montamos tudo direitinho, tempinho de paeja, e eu quero falar parabéns para você que está fazendo aniversário hoje. Um beijo grande para você, que você seja muito feliz, e a gente tem um versículo para você, confere aí no seu vídeo. Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo. Salmo 91, versículo 4. Leandro, vou lá bater papo com os meus amigos. Enquanto isso, a gente já começou a ferver, né? Já. Enquanto isso, vai ser o tempo da gente ter a nossa paella pronta. Nós já voltamos. Vocês viram o perfume?
Viram não, né? Sentiram, Olha. né? O sabor do perfume deve estar muito bom. No gosto também deve estar, é? sim. A cara Mas é não ótimo. se preocupa não, que depois no finalzinho a gente vai lá A saber gente vai lá. o resultado disso. Mas então, doutor, a gente vai falar hoje sobre cirurgia reparadora. O que é exatamente a cirurgia reparadora? Adriana, entende-se como cirurgia reparadora aquela cirurgia que vai restaurar a função, a forma, a estética e a dignidade do paciente. Ou uma de duas coisas, ou as três coisas, ou de preferência se conseguir conciliar e restaurar as quatro coisas juntas. Ela é de problemas causados por algum tipo de acidente. Acidente ou algum tipo de patologia específica. De patologia também. Ou alguma coisa que venha intraútero, né, como o lábio leporino, por exemplo. Verdade. Né? Então, todas são cirurgias reparadoras porque elas vão reparar a função, a forma, por último, a estética, né? Mas Sim. principalmente a dignidade e aquela autoestima. O senhor atua em todas elas? O senhor faz qualquer tipo de cirurgia restauradora, reparadora? A gente, no caso eu estou falando... Da equipe, Sim. Todo cirurgião plástico ele tem a capacidade de fazer todo tipo de cirurgia. Certo. Existem algumas cirurgias nas quais a gente faz mais. Confesso que exatamente essa cirurgia de lábio leporino não é uma das que eu faço mais. Ah, ok. Tá? Aqui no Rio existe um grupo muito legal, que é o grupo da Operação Sorriso, o grupo de coordenação do Dr. Henrique Sintra, tem a doutora Karen também, Ótimo. tem um pessoal muito maravilhoso lá que faz um trabalho E como a gente maravilhoso. está falando sobre cirurgia reparadora, é fundamental a presença da Educarmo aqui. Porque a gente está falando de uma cirurgia que vai, como o senhor mesmo disse, vai trazer de volta a dignidade, vai mexer na autoestima do paciente, né, do ser humano. E aí onde você entra também para tá dando um suporte durante esse período, não é, Educarmo? É fundamental, porque a aparência, né, na nossa cultura do belo, as pessoas se sentem muito discriminadas com a sua aparência física. Então, principalmente quando se trata da área que eu fiquei mais especializada, que é a neurofibromatose. Sim. Quando nós temos os fibromas cutâneos muito evidenciados, as pessoas são discriminadas, elas são confundidas como se fosse uma doença de pele grave Você e ninguém só se aproxima. atua na área da neurofibromatose ou você tem um atendimento específico? Não, eu atendo... De forma generalizada para quem... De forma generalizada, minha especialização é em psicodrama, eu atendo com psicoterapia com adultos, de uma maneira geral. E junto ao Centro de Neurofibromatose, eu coordeno, então, esse grupo de apoio mútuo, que é receber os pais quando sabem da notícia que um filho tem neurofibromatose. Na verdade, como você já começou a tocar no assunto da neurofibromatose, eu queria que o doutor Pudesse falar um pouquinho pudesse falar sobre... exatamente o que é para o meu amigo lá de casa, minha amiga lá de casa, saber exatamente do que nós estamos falando, porque vocês disseram que é muito frequente, mas não é todo mundo que conhece. Exato. A neurofibromatose é uma desordem genética, foi descoberta em 1789 por um médico, por um físico chamado von Recklinghausen. O caso mais famoso de neurofibromatose, na verdade, não é a neurofibromatose, que é aquele do filme O Homem-Elefante. Era né? neurofibromatose? Não era neurofibromatose. Não era neurofibromatose. Mas na época do filme, na época era tido como neurofibromatose, depois foi descoberto que era uma síndrome de Doutor, Proteus. você trouxe umas fotos, né? Trouxe algumas fotos. Eu gostaria da gente jogar essas fotos no vídeo. Isso. Pra mostrar. Essas são algumas características. Essas são manchas café com leite, que são bem características do paciente que tem neurofibromatose. Tá? Mas essa mancha, ela ainda não ficou altinho, né? Ela é só uma manchinha. Não, é uma mancha simples, tá? Uma mancha simples, como se fosse uma manchinha de pele que qualquer um pode ter. No caso, aí você já tem vários neurofibromas cutâneos, num grau mais avançado de neurofibromatose. Não é o maior grau, mas é um grau mais avançado. E a cirurgia reparadora, nesse caso, doutor, ela remove todas essas
como chama? Todos esses neurofibromas cutâneos. Neurofibromas. Isso. Nesse caso, por exemplo, ela não tem preferência, né? Então mas ela ataca bastante o tronco e o rosto também. Você vê que você tem ali a ponta do nariz. Vocês tiram todas? A gente tira a maior parte que a gente consegue. Que conseguir. Mas, principalmente, a gente sempre pergunta para o paciente, qual te incomoda mais? Porque essa que te incomoda mais que é aquela que a gente vai primeiro. Certo. Né? Então, depois daquela... É a mesma paciente, depois da cirurgia, a gente aproveitou para poder tirar a maioria, não deu, lógico que não deu para tirar todas. Numa cirurgia só, doutor? Nesse caso dela, foi uma cirurgia só, foram cerca de 400 lesões retiradas. Eu aproveitei o caso e resolvi meio que dar um presente de dignidade para ela, fazer um pequeno liftingzinho para ela poder também aproveitar. Então, a gente une um pouquinho de cada coisa que a gente aprende na vida para poder Esse é um exemplo passar. de resgate da autoestima. Verdade. Onde ela não se sente mais Aquele caso ali que ela acabou de mostrar uma foto é na cabeça. Pode dar no corpo todo, né? Pode dar no corpo todo. Esse da cabeça é um tipo diferente de neurofibroma. Esse é um tipo que a gente chama de neurofibroma plexiforme. É uma variante, porém mais invasiva, mas nesse caso aí ela ficou um pouco mais externa, ela não se aprofundou e ela não adentrou ali o resultado do pós-operatório, né? E aí o cabelo tampa, acabou. O cabelo tampa, ela ficou só uma cicatriz, né? Só uma cicatriz simples. E ela nunca mais teve que pentear o cabelo machucando ou teve que esconder aquela lesão com penteado, com cabelo, nunca mais assim. O senhor estava me explicando, é no nervo, né? Isso, como que ocorre a neurofibromatose? Ela é uma desordem genética que atinge diretamente o gene de número a NF1. Existem hoje 3 tipos catalogados de NF, de neurofibromatose, e agora nós temos a gente já está indo para o quarto tipo. Desses que a gente está falando hoje, a gente está falando só do neurofibromatose tipo 1, que é o que é mais comum, mais frequente, tá? Esse acomete o braço, o gene 17. Acontece que o gene 17 é um gene do tamanho, assim, ele é um gene muito grande. Mas qualquer pedacinho que você acomete, ele vai gerar essa neurofibromatose. Então, se ele acomete um pouquinho, é neurofibromatose. Se ele acomete um pouquinho mais, é uma neurofibromatose de uma importância um pouco maior. Se ele acomete um pouco maior, é uma neurofibromatose um pouco mais agressiva. Então, hoje nós temos uma quantidade tão grande de pacientes com neurofibromatose em apresentações diferentes que a gente sabe que nós temos hoje a mesma quantidade de pacientes portadores de neurofibromatose em mesmo número do que pacientes diabéticos no Brasil, por exemplo. Ou seja, a quantidade de diabéticos... Você está dizendo agora... mundo, com certeza você conhece quantos diabéticos? Vários. Quantos pacientes com neurofibromatose você conhece? Nenhum. Muitos ficam subclinicamente não diagnosticados. Daí a importância da gente estar aqui tendo oportunidade de, nesse programa, falar. É muito comum a neurofibromatose. Às vezes, cruzando... Talvez a gente não vê muito porque o paciente fica recluso. Fica mais recluso. Ou quando você vê na rua, você vê que pessoa estranha, cheia de nódulos, não vou chegar perto, que isso deve ser uma doença de pele. E não é contagioso. E não é contagioso. Não tem nada de contagioso. Não tem contágio. Não tem e é benigno, né? Não tem procedência maligna. Esses cutâneos, eles têm uma característica benigna. Os outros plexiformes, eles podem ter uma consequência maligna de acordo com, como eu falei, né? De acordo com o quão agressivo for a doença daquele indivíduo especificamente. Ou seja, nenhum paciente é igual ao outro. A gente vai chamar um intervalo rapidinho, nós voltamos para falar mais, que tem muito mais coisas para a gente discutir sobre esse assunto. Nós já voltamos.